Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma semana, com mais uma videoaula. Espero que vocês estejam compreendendo, acompanhando as correções, fazendo os exercícios. E se por acaso tiver alguma dúvida, surgir algum termo que não tenha entendido durante essas videoaulas, pode me escrever, mande mensagem. Estou participando agora do grupo de WhatsApp, que vocês já sabem, junto com a professora Isabel de História. Então, podem ficar à vontade, estou aqui para isso. E em breve, a escola, a coordenação vai estar disponibilizando para vocês com todas as informações sobre uma nova ferramenta, um novo canal de comunicação entre a gente, que é a sala de vídeo, onde vai ser disponibilizado naquela semana, naquele dia das nossas aulas, né, de cada matéria, né, de cada turma, para vocês tirarem todas as dúvidas. A gente vai estar conversando em tempo real, um bate-papo ali referente à videoaula anterior. Vocês vão poder estar tirando todas as dúvidas possíveis naquele tempo de aula, tá? Então vai ser tudo passado para vocês direitinho, para vocês ficarem tranquilos, que vai ser mais um recurso para ajudar vocês, para a gente estabelecer uma comunicação bacana e fazer o máximo possível, porque nós estamos fazendo o nosso melhor. Você pode ter certeza que eu, professora Sulamita, estou dando o meu melhor para vocês. Então, essa sala de vídeo vai ser ao vivo, né, em tempo real com vocês. Então, vamos lá, página 47, plateumintos e nematódios ou nemateumintos. Quem quiser acompanhar aí no livro de vocês, fiquem à vontade. Bom, vocês já ouviram falar sobre esses animais? Vocês sabem que eles são conhecidos como vermes, né? A gente popularmente conhece como exemplo a lombriga, a tênia. E vocês sabem quais são as principais características desses organismos? E quais deles são responsáveis por causar determinadas doenças? Eu tenho certeza que vocês têm noção disso e de alguns desses vermes e das doenças. Então, muitos pesquisadores se dedicam, sabem da importância do estudo desses organismos, justamente porque muitos deles causam sérias doenças aos seres humanos, podendo até levar à morte. Vamos primeiro falar do primeiro grupo, que é o plateuminto. São os plateumintos. O que significa? São vermes que possuem corpo achatado e alongado, ou chato, como vocês estão vendo na imagem, que é o caso da tênia, que a gente vai falar mais à frente, e a planária, tá? Então, as características gerais são animais aquáticos e terrestres, ou seja, aquáticos podem viver em água doce ou salgada, e terrestre, que podem viver em ambientes úmidos, como a planária, que é essa aí na figura do lado esquerdo. Então, são parasitas ou de vida livre, né? E de vida livre, tem tamanho variado, de milímetros a metros. Então, como exemplo, eu estou mostrando para vocês a estrutura de uma planária. Ela pode chegar de milímetros até 60 centímetros de comprimento. E ela apresenta duas estruturas semelhantes a olhos, tá? Que são os ocelos. Mas são como olhos, professora? Eles enxergam bem? Não. Esses ocelos são responsáveis pela percepção de luminosidade. Sabe quando a gente fecha os nossos olhos e a gente sabe, nós sentimos, mesmo com os olhos fechados, a gente sabe que a luz está acesa, por exemplo? Então, é basicamente isso. Elas sentem, elas têm a percepção da luminosidade ao seu redor, tá? Elas têm boca, digestão é extra e intracelular, ou seja, a digestão ocorre fora e dentro da célula. O seu sistema digestório ele é incompleto, ou seja, ela vai ter cavidade gastrovascular e a faringe, que é essa estrutura que está protuberante aí, né, com esse prolongamento fora ali do corpo. Então, como elas não possuem o sistema digestório completo, ou seja, e não possuem sistema nem respiratório e nem circulatório, só o digestório que ele é completo, que só vai ter a faringe mesmo, né? Não vai ter nem estômago nem intestino como a gente, e vai ter a cavidade gastrovascular, tranquilo? Bom, como é que ocorre a excreção? Nós chamamos de células flamas, é por meio dessas células, como vocês estão vendo aí em cima, é uma célula excretora, tá? Que vai eliminar os resíduos resultantes da digestão, tá? Tem o núcleo, os cílios.
O sistema nervoso é ganglional, ou seja, o seu corpo inteiro ele possui gânglios nervosos, né, com a percepção do ambiente ali à sua volta. Eles têm um sistema bilateral. Como assim, professora, bilateral? Significa que possui dois lados iguais. Se a gente, como vocês estão vendo na imagem abaixo, por exemplo, vou dar um exemplo do caranguejo, um siri. Se a gente cortar e colocar uma lâmina, nós só vamos ter dois lados iguais, diferentemente do sistema radial, que é a figura do lado esquerdo aí, que é um pólipo, onde se a gente cortar vários lados, né, fizer vários cortes, todos os lados vão ser iguais, tranquilo? Então, repetindo, a simetria é bilateral porque só dois lados são iguais. Bom, acabei de explicar aí para vocês, ó. A simetria bilateral permite divisão do corpo em duas partes iguais, como vocês estão vendo aí, a joaninha, tá? Tô dando um exemplo. E a simetria radial permite a divisão do corpo em várias partes iguais. A reprodução são dois tipos: assexuada e sexuada. Na assexuada, como vocês estão vendo, ela é conhecida também como fissão transversal. O corpo da planária ela vai se alongar e se dividir em dois e resultar em dois organismos. Então, vai ocorrer devido ao alto poder de regeneração que tem esses animais. Algumas espécies podem ser cortadas diversas vezes, originando novas planárias a partir da regeneração de cada corte. Muito interessante, né? Na reprodução sexuada, nós temos a fecundação cruzada, que ocorre em indivíduos, né, hermafroditas, monóicos, ou seja, que tem dois sexos, estão presentes em um único indivíduo, ou seja, no único indivíduo tem o aparelho reprodutor masculino e feminino, tranquilo? A produção dos dois gametas, masculino e feminino. E aí, a troca dos gametas entre esses indivíduos diferentes, chamada de fecundação cruzada. Então, após a fusão, ou seja, a união, a combinação dos gametas, originam ovos que vão eclodir para a liberação de planárias jovens. O que é eclosão? É o processo que vai ocorrer dos seres vivos quando rompem um dos ovos para se desenvolverem no meio externo. Quais são as principais classes dos plateumintos? Tubelária, que são as planárias, que são de vida livre, heterótrofos, vivem em água doce. Temos a classe trematoda, que fazem parte aí o esquitossomo, causador da esquitossomose, que é um parasita, é dioico. O que são dioicos? São seres que vão possuir indivíduos com sexos separados. Existe tanto a fêmea quanto o macho separados, como vocês podem ver aí, a fêmea e o macho. Bom, então a esquistossomose é essa doença conhecida popularmente como barriga d'água. Vocês já ouviram falar sobre, não já? Alguns já devem ter ouvido falar. E é causada pelo verme Schistossoma mansoni. E onde ele fica alojado? Nas veias do intestino delgado das pessoas contaminadas. E os sintomas são diarreia, problema no fígado, no intestino e dores. Aí causa inchaço no abdômen por causa do acúmulo de líquido. Por isso que é conhecido como barriga d'água essa doença. Esse verme mede aproximadamente 1 centímetro, vocês podem acompanhar no livro na página 51. Então, significa que não há, que eles não são hermafroditas, assim como os organismos vistos anteriormente. Que na verdade eu vou falar sobre eles, que é o grupo da Tênia, tá? Que eles não são hermafroditas. Conseguimos distinguir, como vocês estão vendo na imagem, entre macho e fêmea, tá? Então, por isso que eles não são hermafroditas. Então, quando ocorre a fecundação, a fêmea ela vai depositar os ovos, que vão atravessar as paredes dos vasos sanguíneos e vão chegar ao intestino. E daí vão ser liberados com as fezes. Então, por exemplo, num ambiente onde não tem saneamento básico, onde as condições são precárias, o que vai acontecer?
as pessoas vão ser infectadas com mais facilidade. Os ovos presentes nas fezes, eles podem chegar à água doce e vão eclodir, originando larvas ciliadas, que a gente chama de miracídios. Vocês podem acompanhar na página 51. Então, essas larvas vão nadar até encontrar um caramujo do gênero Bionfilaria, no qual vão penetrar para dar continuidade ao desenvolvimento do parasita. No interior do caramujo, esse miracídio, essa larva que eu falei, ela vai se transformar em uma forma diferente de larva, que a gente chama de cercária. E após a transformação, vai sair do caramujo e voltar no meio aquático. Então, gente, lembrando, esse tipo de verme, ele necessita de um hospedeiro intermediário, que é onde ele precisa completar, ele precisa se desenvolver o seu ciclo, tá? Até ele infectar uma pessoa. É como se fosse um transporte, sabe? Quando um caminhão, um carro que vai levar a correspondência até a casa, é uma hospedagem temporária. Por exemplo, quando a gente vai se hospedar num hotel, não é a minha casa, mas eu vou ficar ali temporariamente até continuar com a minha viagem. E aí, quando essa cercária vai voltar ao meio aquático, ela já completou, conseguiu sair de miracídio, foi para a cercária, né? Ela sofreu a transformação. Então, saiu do caramujo, foi para o meio aquático, na água. As cercárias, elas vão nadar, podendo penetrar na parede de pessoas que entram em contato ali em rios ou lagos contaminados com esse organismo. Então, a pessoa está lá descalça, essa cercária, ela vai penetrar, por exemplo, pelo pé de uma criança que está brincando ali próximo a um rio contaminado, tá? Em condições precárias, um lugar sujo. Então, após atingir as veias do intestino delgado, esses vermes vão se desenvolver até o estágio adulto, podendo se reproduzir e gerar novos indivíduos. Então, vai lá no intestino, elas vão se desenvolver, e aí vocês podem acompanhar que o ciclo ele vai recomeçar, no qual eu citei aqui para vocês. Então, na página 51, vocês têm aí todo um ciclo desse verme, tá? Novamente, ele vai ser lançado, né, na água através das fezes, porque uma vez foi para o intestino, a pessoa vai evacuar, e se não tiver condições, né, o esgoto a céu aberto, né, falta de condições adequadas de saneamento básico. E, infelizmente, a gente sabe que isso acontece muito em lugares que realmente são muito precários. Agora nós vamos falar da classe Cestoda, que é a tênia, ou conhecida também como solitária, né? Quem nunca ouviu falar, fulano tá comendo muito, tá com solitária, né? Então a gente tá falando aí da tênia. Então, a teníase é uma verminose causada pelo plateuminto chamado tênia, popularmente conhecido como solitária. Então, essa verminose é conhecida pelo fato do hospedeiro definitivo, ou seja, lembra do hospedeiro definitivo que eu falei? O organismo que vai abrigar no corpo o parasita na forma adulta. Lembra que eu falei lá do Schistosoma mansoni? Nós somos hospedeiro definitivo, né? Que vai se alojar no intestino. A mesma coisa é o caso da teníase. Lembra? O hospedeiro intermediário é aquele que vai abrigar temporariamente. Então, o definitivo, ele vai ficar lá, no caso, o nosso ser humano, vai ser portador de apenas um indivíduo, pelo menos, né, um indivíduo, que fica alojado no intestino delgado. Então, para se fixar no intestino, há uma espécie conhecida como ventosa, tá? Características da tênia saginata. Então, por exemplo, a tênia saginata, ela tem como boi, como hospedeiro intermediário. A gente falou sobre isso. Então, antes de infectar e se alojar no nosso intestino humano, antes precisou de um hospedeiro intermediário, que é temporário, no caso do boi, que é a tênia saginata. E existe uma outra espécie chamada tênia solium, ou seja, a tênia solium, ela vai estar temporariamente, ou seja, um hospedeiro intermediário é o porco, tudo bem? Então, a tênia solium do porco, saginata do boi. Então, além das ventosas, vão apresentar ganchos. Então, a região é onde se fixa, onde vão se encontrar essas estruturas de fixação, vão se chamar escólex.
como vocês estão vendo aí na imagem, tem os ganchos, ventosas, e o Scolex, ele vai ter a ventosa e o gancho, ou seja, são estruturas para se fixar, é como se fosse gancho para prender mesmo no intestino, para ficar ali, ó, parasitando, sugando todo o nutriente do indivíduo. Então, o Scolex compõe a cabeça e tem as proglotes, ou seja, são essas ramificações que vocês estão vendo aí como anéis, né, ao redor, ao longo do corpo desses animais. Então, se vamos dizer que só tenha um único indivíduo desse, alojado lá no intestino, como é que vai ocorrer a reprodução? É justamente porque as tênias, elas são hermafroditas, ou seja, elas realizam a autofecundação. Então, é um processo que o único indivíduo vai produzir gametas tanto masculino quanto feminino, que vão se unir no interior da própria tênia, tá? Então, os órgãos reprodutores estão no interior dos segmentos do corpo da tênia, que a gente chama de proglótides, como vocês estão vendo aí, tá? Então, após a fecundação, as proglótides, que vão ficar cheias de ovos, se desprendem do corpo da tênia e podem ser liberados com as fezes da pessoa infectada, tá ok? Mais uma vez, locais onde não tem saneamento básico, os ovos presentes nas fezes podem ser espalhados no ambiente, contaminando água, alimento, como vegetais, inclusive, né, lugares onde tem água que não se sabe a procedência, que o local é precário, tem muito esgoto a céu aberto, então a gente sabe que pode ocorrer a contaminação de lençóis freáticos, da água que se bebe, que se lava, legumes, verduras, tá? Então, dependendo da espécie da tênia, o porco ou o boi podem se contaminar com essa verminose. Então, um animalzinho, né, que é criado, ele bebe aquela água suja, se alimenta daqueles alimentos, tá? Então, por meio da ingestão de água e alimentos contaminados. Então, uma vez no interior do corpo desses animais, os ovos que eclodem e liberam larvas que parasitam os músculos, formando estruturas conhecidas como cisticercos. Então, é uma nova doença por cisticercose, tá? Por isso que o ser humano que contrai a tênia, né, a teníase, quando ingere a carne bovina ou suína contaminada, até mesmo quando cruas ou mal cozidas. Então a gente tem que ter muito cuidado. Precisamos saber a procedência da carne, tá? Porque existem muitos abatedouros clandestinos que vendem em feiras. Então o ideal é ter uma marca qualificada, porque tem a vigilância sanitária que faz as inspeções. Então precisa-se saber a procedência. E além da procedência, a gente sabe que tem que cozinhar bem a carne. É muito complicado essa questão de carne mal cozida, mal passada, né, no churrasco. Então, após ingerida, a larva que atinge o intestino delgado, onde vai se desenvolver e tornar uma tênia adulta. Então, lembre, lá no intestino ela vai se desenvolver e conseguir se tornar adulta. Então, a pessoa que se contaminou com a tênia passa a ser o hospedeiro definitivo do verme. Observe, então, gente, o ciclo de vida da tênia na página 50 no livro de vocês. Tá bem explicadinho, tudo isso que eu falei, a pessoa ingere, né, carne contaminada com cisticercos, que fica lá alojado no músculo, né, do animal, por exemplo, tá? Então, é muito complicado. A cisticercose, como tem no livro de vocês, eu falei aqui. Então, quando o ser humano vai ingerir os ovos do parasita, pode se instalar no músculo. Então, a cisticercose, quando se instala-se no músculo ou nos olhos, no cérebro e em outros órgãos. Então, ela é conhecida como cisticercose, tá? Então, pode ter danos gravíssimos no cérebro, tá? Então, quando se instala no cérebro, a parasitose pode até levar à morte. Muito importante, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui para vocês, né, mais uma imagem da doença que nós já havíamos falado, da esquistossomose. Lembra a barriga d'água? Como vocês estão vendo aí, infelizmente o menininho, ó, tá com a barriga muito inchada, né, por conta dessa inflamação do fígado e do tubo digestório. Infelizmente, causa anemia,
Então, o contágio, estou mostrando aí, ó, direitinho, com as larvas cercárias. Lembra que eu falei? A cercária, ela já se desenvolveu no caramujo. Então, em água contaminada vai ocorrer essa infecção. Então, na imagenzinha à esquerda, tá vendo aí desenho, uma animaçãozinha de um caramujo? Tá assim, motorista, ou seja, ela é um hospedeiro intermediário. O caramujo, ele vai carregar temporariamente o verme. Mas, na verdade, a casinha, o local onde vai ficar definitivamente, que a gente chama de hospedeiro definitivo, somos nós, seres humanos. Mostrando aqui para vocês também a teníase, que é a Taenia solis saginata, tá? Na imagem, no caso, é a saginata, que é do boi, que o boi é o hospedeiro intermediário. Então, tá lá o cisticerco no músculo do boi, o ser humano consome aquela carne contaminada e vai liberar os ovos e vai ocorrer o ciclo novamente, tá ok? Então, sintoma: fome exagerada, falta de apetite, desnutrição, vômito, cansaço, diarreia, porque suga, né, gente? O nutriente vai causar todo um distúrbio ali no sistema digestório da pessoa contaminada. Contágio, ingestão da larva, cisticerco em carne mal cozida, como exemplo. A cisticercose, como vocês estão vendo aí, ó, saginata e da sólio. Musculatura rígida, dores, problemas cardíacos e neurológicos, o contato, ingestão de ovos da Taenia através da água. Bom, então agora nós vamos falar dos nemateumintos ou nematóides, página 52. Quem são eles? São vermes que possuem um corpo cilíndrico e afilado nas extremidades. Aí já tem um exemplo ali do macarrãozinho, né? Só pra vocês lembrarem. Então, eles também compõem o grupo dos vermes. Então, gente, eles vão ter o sistema digestório completo, diferentemente dos plateumintos, ou seja, com boca, ânus em extremidades opostas do corpo. A vida aquáticas e terrestres, tá? Então, pode ser de vida livre ou parasitar outros organismos, como plantas e animais. Então, a gente vai ver aí algumas verminoses muito importantes causadas por nematóides. Então, tem tamanho variado. Bom, então vamos lá. Boca e ânus, já falei, sistema digestório completo, possuem tecidos, revestimento protetor, película ou cutícula. Como é que é a reprodução? Reprodução sexuada, são dioicos, ou seja, tem dimorfismo sexual. O que vem a ser o dimorfismo sexual? É a diferença na forma de machos e fêmeas de uma mesma espécie, ou seja, a gente consegue diferenciar um do outro. Como vocês estão vendo na figura aí, o macho, nessa figura de cima, à direita, o macho ele é menor do que a fêmea, tá? Vamos falar da ascaridíase, né? Mais conhecido como lombriga. Então, responsável por causar uma verminose nos seres humanos. A gente chama de ascaridíase. Então, como vocês estão vendo aí, eles têm sexos separados e parasitam o intestino delgado dos seres humanos. Então, eles vão se alimentar do nutriente que está ali no intestino, proveniente da digestão do hospedeiro. Então, os vermes adultos se reproduzem nesse mesmo local e as fêmeas depositam os ovos cerca de 200 mil por dia, que são eliminados junto com as fezes. Ai, meu Deus, que triste, né? Então, mesma coisa, se tiver falta de saneamento básico, os ovos podem contaminar a água e alimentos como frutas, verduras. Então, a ingestão, gente, a contaminação através da ingestão de alimentos contaminados, a água, mais uma vez. A precariedade do sistema de saúde, né, o esgoto a céu aberto, lixos espalhados, ou seja, podem contaminar a água, o solo, enfim. Então, ele vai se contaminar quando ingere água e alimentos contaminados com os ovos do Ascaris. Quando se ingere, chega até o intestino, vão se romper e liberar larvas que vão atravessar a parede do intestino e tem acesso à circulação sanguínea. Então, a gente vai ganhar a circulação sanguínea. Saiu do intestino, ganha a circulação sanguínea. Então, uma vez no sangue, são carregados a outros órgãos, como o coração, o pulmão, por meio da corrente sanguínea. Então, do pulmão, as larvas vão para a traqueia e depois para a laringe, estrutura do sistema respiratório.
onde são engolidas percorrendo o tubo digestório até chegar ao intestino delgado, local em que vão se desenvolver em vermes adultos. Então, gente, é muito triste. Deixa eu ver se tem imagens aqui. Não. O que acontece? Tem pessoas, por estar tão infectadas no estágio tão avançado, elas colocam esses vermes até pela boca, ou seja, elas podem regurgitar, que como falou, vai para o trato ali, para o sistema respiratório. Então, assim, vai para o coração, pulmão. Então, as larvas podem ir para a traqueia e atingir a laringe, né? Onde na laringe elas podem ser engolidas, né, do esôfago, e aí podem até, né, vomitar, infelizmente. Saem até pelos ouvidos, infelizmente, pelo nariz, boca, tudo. Então, vocês podem acompanhar o ciclo também na página 53, tá? Para vocês terem uma noção, como vocês estão vendo aí na imagem também. Então, dor de barriga, diarreia, náusea, falta de apetite, ingestão de alimento e água contaminada é o contágio. Ancilostomose ou amarelão, tá? Como é muito conhecida. Então, como será que ocorre essa transmissão? Como é que são as formas de prevenção? Então, a ancilostomose, que é o amarelão, é causada pelo verme Ancylostoma duodenale e o Necator americanus, tá? Então, vai parasitar o intestino humano com placas cortantes, como vocês estão vendo aí, apresentada na região bucal, perfura o intestino para se alimentar do sangue do hospedeiro. Em consequência, as pessoas infectadas vão desenvolver anemia, ficando com a pele pálida, tá? Por isso o nome é amarelão. Então, a pessoa sente muita indisposição, cansaço, fraqueza, tontura e até diarreia. Então, os vermes adultos, macho e fêmea, presentes no intestino, vão se acasalar. E depois, as fêmeas vão depositar os ovos, nos quais vão ser eliminados com as fezes. Então, em local onde o saneamento básico ele é precário, esses ovos vão permanecer no solo, onde vai ser liberada as larvas, podem até penetrar na parede dos seres humanos, e principalmente na sola do pé. Então, a forma de contágio, gente, é penetrar. Então, as larvas atingem a corrente sanguínea e vão realizar um trajeto semelhante a do Ascaris, que a gente falou, do Ascaris lumbricoides, se instalando no intestino e ali vai se desenvolvendo. Então, mais uma vez, a prevenção envolve práticas de saneamento básico. Não andar descalço em regiões onde há incidência da verminose. Então, são medidas de prevenção, mesmo que o Ministério da Saúde, né, o sistema de saúde ainda não tenha levado saneamento básico para aquele local, água filtrada, ferver bem os alimentos, tá? Só que nesse caso aí, as larvas vão penetrar na pele. Esse verme não é ingestão, tá, gente? Principalmente é penetrar na pele. Bom, tem mais algumas doenças que no livro não menciona, mas eu vou comentar aqui com vocês. A oxurose, causada pelo verme aí, ó, Enteróbios vermiculares, que é a famosa coceirinha ali no ânus, né? Aquela inquietação. Então, a contaminação se dá pela ingestão de ovos do ambiente ou autocontaminação. Então, é muito importante evitar lençóis sujos. Pessoa que está com essa infecção, sempre trocar as roupas de cama, ferver é bom, lavar bem, né, essas roupas de cama, tá sempre trocando, evitar usar lençóis de outras pessoas que possam estar contaminadas, por exemplo. Filariose ou elefantíase, vocês já devem ter visto, né, causada pela picada do mosquito. Então, esse mosquito ele vai carregar esse verme, tá, que vai se alojar principalmente nos vasos linfáticos, no sistema linfático. É um sistema de defesa que nós temos atrelado ao sistema circulatório sanguíneo. Então, esse verme vai causar esse inchaço porque vai ocorrer um acúmulo de líquido, retenção de líquido do sistema linfático, tá? Por conta da inflamação, né? A retenção. Então, vai ocasionar inchaços, principalmente nas pernas. Então, a gente chama de Escherichia bancroft. A oncocercose ou cegueira dos rios, né? Oncocerca volvulus.
Então, é o contágio pela picada da mosca pio ou borrachudo. Então, dá nódulos móveis, coceira, pele grossa, lesões nos olhos e cegueira. O bicho geográfico, que é ocasionado pelo Ancylostoma brasiliensis, que ele forma como se fosse um mapinha, né, ali na pele da pessoa, linhas avermelhadas subcutâneas, abaixo da linha, que a gente observa bem. Contágio, contato com larvas em solo. Esse aqui já falei. Então, agora, vocês vão ficar com os exercícios das páginas 54 a 56. Espero que vocês tenham compreendido. Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Um beijo!